Bom, então vamos começar por questão prática, né? Então, para a gente começar a pensar na questão de como a gente vai treinar a força e como estabelecer um programa de treinamento de força com, né, o infanto-juvenil, as crianças e os jovens aí, vamos começar por um conceito maior, que é o conceito lá do desenvolvimento atlético de longo prazo, tá? Existem diversos modelos, né? E aí eu vou fazer uso sempre daquela frase, né? Todos os modelos estão errados, mas alguns são mais úteis que outros. Então eu quero começar chamando a atenção para uma questão que sempre passa desapercebida quando se fala nesses modelos de desenvolvimento, de treinamento a longo prazo. Tá? Dá uma olhada. Quando você coloca ali no Google, hoje tem até ali refinado pela IA, não é isso? Você vai ver que significa que a sigla LTAD significa Long Term Athletic Development, então desenvolvimento de atletas do longo prazo. Mas dá uma olhada, quando você começa a buscar modelos, né, como quando você começa a estudar outros modelos, você vai ver, por exemplo, que muitos lugares está escrito Long Term Athletic Development. Isso é uma diferença que muita gente não comenta, que passa desapercebido, que é, na verdade, os modelos são feitos em função de desenvolvimento atlético e não de atletas. E ao longo do tempo, né, ao longo dos anos aí, se confundiu. Né? A gente vai ver agora no próximo slide, mas se confunde. Isso é importante, porque tudo que eu estou falando aqui, vocês estão aqui num curso no site de treinamento esportivo. Provavelmente grande parte de vocês são treinadores de jovens atletas, tanto que botam infanto juvenil, certo? Mas a ideia dessa aula, como eu falei, é você desenvolver o seu próprio sistema LTAD. Né? É muita pretensão falar isso, mas não é. Porque no fundo não importa o modelo, o que importa é você entender os fundamentos que ligam cada modelo. Isso aqui, como eu falei, é do lado australiano. E não é só do lado australiano, você vai ver que diversos modelos no mundo estão ligados com a questão atlética e não do atleta. Você tem modelo americano, tem modelo canadense, só fazer uma busca aí, eu vou deixar alguns aqui para você aqui embaixo, depois quem quiser se pesquisar, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, não vou entrar nisso. Primeiro porque meu objetivo aqui é com a parte, como eu falei, do treinamento de força. Eu quero, nesse curso, acabar com tudo, desmistificar e trazer a questão de falar, vamos levantar peso com crianças, né, e pré-adolescentes, que isso aí seja uma coisa natural. Então vou entrar justamente na questão do levantamento de peso, né, do levantamento de cargas, né, da força resistida. Porém, eu quero deixar claro o seguinte: se você entende os fundamentos que estão por trás, e se você entendeu tudo que eu trouxe até agora das aulas, você vai ver que existe uma diferença entre a questão atlética e a questão dos atletas. Eu não estou aqui para formar melhores atletas. Melhores atletas vão ser formados com melhores condições atléticas. Isso é importante, porque eu não sei com o que você trabalha, se é com esporte, se você está com um esporte competitivo, ou se você está aí com personal trainer ou com atividade física. Como eu falei no começo, todos nós estamos no mesmo barco, né? Para você poder formar atletas, você precisa ter capacidade atlética. E quando a gente fala de desenvolvimento atlético, você traz isso para qualquer pessoa. Todas as pessoas têm poder de capacidade atlética. Então, se você já me acompanha na internet, várias vezes já falei isso, né? Lá, eu mostro a curva força-velocidade, né? E aí eu falo que o atleticismo está nas duas pontas, que é a capacidade de você gerar movimentos atléticos, a capacidade de gerar melhores movimentos. Tá? Então isso é muito importante porque essa orientação ela tem que começar a ficar bem clara. Cara, se você está pensando em treinar força com criança, você não está pensando em formar atletas, não está pensando em desenvolver um atleta, uma modalidade específica. Você está pensando em dar condições de desenvolver o atleticismo das crianças ou de qualquer pessoa, mas nesse nosso caso aqui das crianças. O atleticismo é a capacidade de ter força e de aplicar força rapidamente, de poder ter habilidade de força. Isso que faz com que a gente possa ter movimentos melhores. Então é muito importante isso, porque senão
a discussão fica parecendo que é de um esporte. Ah, eu trabalho com natação, então você está preocupado com o desenvolvimento da natação desde a criança 5 anos. Tá, legal, mas não vai por aí. Porque ela só vai efetivamente começar a responder e ser um atleta de natação tendo todo o alfabeto motor. Esse é o ponto. Você joga futebol é igual, basquete é igual, pelota basca é igual, percebe? Você não tem especialização, você tem que desenvolver condição atlética. Capacidade de gerar força, capacidade de aplicação rápida de força, capacidade de habilidade de orientação de força. E isso que vai permitir com que depois, numa certa idade, né, depois a gente vê os modelos, né, você possa efetivamente é, especializar, efetivamente se tornar um mestre, né, da técnica do seu esporte. Então, o Atlético diz justamente isso, as questões, a capacidade, a produção de movimentos, né? A gente você vê agilidade, potência, mobilidade, cada fase, cada idade aqui vai ter talvez aí uma janela ali para isso, como eu falei, aqui não é nesse curso que eu vou explorar tudo isso, né? Futuramente talvez eu faça um curso que englobe todas as capacidades, esse curso específico sobre a força, mas você vê que é diferente, né, que quando a gente pensa no atleta, porque aí parece que a gente está sempre condicionado assim, ah, vai jogar futebol e com 5 anos você já está pensando em formar um atleta de futebol, que é um pensamento lógico, porém, o atleta de futebol só vai acontecer quando ele tem competência motora, quando ele tem capacidade atlética. E não se engane, né? Se você não acredita em mim, é, vou deixar até uma revisão aqui, tá? Mas você nem precisa de tanta ciência, tá? Um exemplo muito bacana é o seguinte: nos Estados Unidos constantemente eles têm feito isso, né? Para desarmar esse conceito. Eles pegam todos os caras finalistas do Super Bowl, né? O futebol americano lá, o esporte mais praticado, mais popular nos Estados Unidos é o futebol americano, os que mais movem, né? E e eles fazem um seguinte estudo que é científico, né? Não pode ser, a gente vai falar, não é estudo científico. Não, é um estudo científico porque traz a realidade, né? A gente está pegando ali uma informação da vida real. E eles perguntam para o cara que chegou, né? E futebol americano você tem aí mais de 40, cada time tem 30 ou 40 atletas, se não me engano, porque você estão dois times, são quase 40 atletas, eles fazem a mesma pergunta. Você que está aqui no final do Super Bowl, né? Até a adolescência, você jogou vários esportes ou você só treinou futebol? E a resposta, né, e a isso, não só o futebol, depois foram fazendo ali com os atletas profissionais do futebol americano, se eu não me engano, na pesquisa ali, eu vou depois achar o estudo e colocar aqui, né? Mais de 90, entre 90, acho que não me engano, entre 91 a 95% dos atletas que chegam aí na final do Super Bowl, ou seja, na máxima expressão aí americana do esporte, praticaram vários esportes, né? Então, assim, a condição de alguém treinar somente um esporte desde os 5 anos, só joguei futebol desde os 5 anos, e se tornar um atleta profissional é a exceção. A regra é que quanto mais esportes pratica, e aí quando a gente entra nesse conceito de mais esportes, a gente vai entender que quanto mais variabilidade motora, quanto mais padrões motores, quanto mais exposição a distintos padrões motores, quer dizer, quanto maior o alfabeto motor, porque o esporte te provoca isso, né? Te dá estímulos para você resolver problemas motores, estímulos para você aplicar força, estímulos para você achar soluções motoras distintas, faz com que você produza melhores atletas. Então a regra é: quanto mais acervo motor, quanto mais coordenação, quanto mais capacidade de produzir força você tem, de distintas formas, você tem no futuro a possibilidade de se tornar um atleta melhor, de se tornar um atleta profissional. Não impede. Então essa história que a gente fala, não adianta, quer jogar futebol? Perfeito, vai jogar futebol? Legal. Mas até uma certa idade não adianta isso, você tem que trazer movimentos, é entender isso que eu falei, que às vezes você fazer um parkour vai te ajudar a ser um jogador de handball melhor. Você fazer yoga, fazer né, você fazer ali a calistenia, você nadar, vai fazer com que você seja um jogador de rugby melhor, um jogador de futebol americano melhor, percebe? Esse é o ponto.
tá? Então, treinar força, levantar pesos à idade, faz com que você também seja um atleta melhor. Tá certo? Então é muito importante, eu quis trazer isso porque, claro, a gente pode falar de modelo americano, pode falar modelo canadense, australiano, você tem cada país basicamente tem um modelo, né, uma base, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, para a gente começar a pensar em que você pode pensar você no seu próprio modelo de desenvolvimento a longo prazo, de atleticismo, né, atlético que eu falo, não de atletas, atlético, e a- colar nele o atleta futuramente, né? Porque a base está aqui, certo? A base está em tudo que a gente viu até então, até agora, né? Da alfabetização motora, da coordenação, mielinização, a fisiologia própria da criança, tudo isso é a base que está aqui, tá? O esporte em si, ele entra agarrado nisso, porque é desenvolvendo isso que você tem os movimentos complexos do esporte ali, capacidade de gerar movimentos complexos da modalidade que o cara vai querer jogar depois, tá certo? Então, qual que é o fundamento de cada um? Se você juntar, ler os modelos, eu vou até deixar, como eu falei, vou deixar aqui para quem quiser. Não vou entrar em modelo específico nenhum, eu quero trazer as linhas gerais. Qual que é o fundamento? Então, ensinar a criança a ser mais atlética e não a ser um atleta possível. Esse é o fundamento. Número um, objetivo número um. Segundo, começar cedo e pensar no desenvolvimento a longo prazo. Isso. Cara, você pode começar, como eu falei, mexer com carga, levantar carga com 5, 6 anos, não tem problema. Pode começar a fazer qualquer tipo de atividade cedo, não tem problema. A gente viu, o problema é não dar a questão das normas de segurança, ou seja, ambiente adequado e um adulto competente, né, um profissional competente para ministrar ali as atividades. Pensar no longo prazo, isso que eu falei, a gente não pensa em começar com 5 anos porque você quer que o moleque vai ser o Hendrick com 16. Não sabe, não dá para saber. A gente está pensando, pensa que você quer fazer tudo isso para formar adultos, não para formar um atleta precoce de futebol, um atleta precoce aí de basquete, né, ou de handball, o que seja, de beach tênis hoje. Você está pensando no naquele modelo que a gente viu lá no começo, de desenvolver, na pior das hipóteses, um adulto que vai ser ativo. Esse é o objetivo. Então a gente está priorizando ali questões da competência de movimento mais do que um esporte especificamente. Melhora a competência de movimento, o cara tem como se tornar e praticar um esporte de forma competente, de uma forma sadia, de uma forma que ele pode explorar e desenvolver diversas técnicas específicas de uma modalidade. Tá? Então o foco é na qualidade do movimento e a redução da incidência de lesões. Né? A gente viu crianças que têm mais controle do corpo, crianças que têm capacidade de desenvolver força, se né, conseguem reduzir a lesão por isso, porque conseguem ter uma estrutura mais firme e já reduz bastante a questões das lesões aí principalmente por fragilidade aí do tecido, fragilidade de falta de força. Né? A gente vê isso acontece com os adultos, mas também é fato quando você tem um arcabouço de neural, né, que é o caso principalmente das crianças, mais do que o muscular, que a gente viu, o muscular vai acontecer com os picos de crescimento, com o hormônio, mas uma criança que tem neuromotora, que tem uma condição neuromotora desenvolvida, ela tende a ser mais rápida, ela tende a ter melhores reflexos, ela tende a suportar mais quedas, tá certo? Então, essa é a questão, para isso que a gente está pensando, né? E, claro, né, de todos os modelos sempre tem isso, né? Quando o problema dos modelos é que a gente lê aqui e se esquece que isso aqui é um modelo, cara. O modelo não é perfeito, é para ser útil. É para você interpretar o modelo, não é para você ser Caxias e ficar achando que aquela na faixa, porque agora tem 11 anos e agora virou para 12 e virou adolescente. Se você fica seguindo aqui, né? Ah, não, mas aqui já tem 11 e virou para 12, agora já está aqui. Não, cara, entender, interpreta. Então, qual é a interpretação dos modelos? Não se prenda na faixa de idade, né? Isso que eu falei. Ah, tem 11 anos, 12 anos, agora vou fazer treino de força. Não, cara, se prenda na maturidade e experiência motora. Como eu falei, o problema de criança é a variância. Tem moleque que tem 12, corpinho de 9, né? Tem moleque que tem 13, corpinho de 14, né? A maturidade diz aí.
E a experiência motora também conta nesse ponto. Não é porque agora a gente vai daqui a pouco eu vou dar uma divisão por idade mais ou menos só para ser uma referência, mas cara, não é porque agora o moleque chegou com você, tem 11, 12 anos, aí você vai falar, e agora é a etapa da especialização esportiva. Mas o moleque nunca fez alfabetização motora nenhuma. Nunca fez nenhum outro tipo de movimento, entendeu? Ou só jogou bola, ou só jogou basquete, nunca teve vivência de outros tipos de habilidade, ele tem falta de experiência motora. Não é você pegar simplesmente a faixa de idade e falar agora é isso. Não, cara. Analisa isso. Porque isso eu falei, a janela lá na frente se fecha da formação neural, então você ainda tem espaço para trabalhar isso. Não é porque ele não fez com 7, 8 anos que não dá mais para fazer, percebe? Você tem que ter esse julgamento, cara. E não é porque tá falando que com tal idade é um momento bom para começar a fazer força que você vai começar a fazer, começar a fazer força, não. Por exemplo, a iniciação com movimentos de força maior, exercícios grandes, que você vai começar. Às vezes o moleque tá com, né, não tem ainda, não tá na maturidade. Então você pode regredir, trabalhar com questões ainda mais gerais. Não tem que dar um agachamento agora. Você pode dar sempre agachamento, isso também é importante, mas entender essa diferenciação, percebe? Não ficar preso ali na idade, porque nessa faixa etária. Não, cara, analisa, é biológico, é individual essa parada. Por isso que a gente fala, cada vez mais tenta evitar dividir grupos por idade, tentar agrupar por maturidade, experiência motora, porque aí você não deixa os que são de maturação tardia para trás. Esse que é a grande questão dos modelos, né? E esse que é o grande problema de quem está aí trabalhando no esporte, né? Porque a gente fica levando só os que estão dando resposta ali e se esquece que, cara, tem gente que vai demorar mais tempo para maturar. Entendeu? É maturação mais tarde, tem moleque que é mais precoce, é isso que eu falo. Nem todo mundo tem o desenvolvimento, vai ter com 16 anos, desenvolvimento físico de um Hendrick lá que pode jogar um profissional, sei lá, né? Já tem um corpo ali, como era o Pelé, foi naquela, né, época lá que o pessoal falava, pô, ele com 16 anos já, moleque, já dava pra, né? A gente sabe que nem todo mundo. Tem moleque que vai ter 16 anos, corpinho de 14, vai demorar para chegar. Então, a tendência sempre é que a gente acaba se esquecendo no meio do esporte desses moleques que estão, entre aspas, atrasados no desenvolvimento. Não é atrasados, eles estão no ritmo deles, cada um tem o seu. Então a gente tem que saber puxar, saber levar. Tem moleque que está mais desenvolvido, você começa a complexidade, começa a trazer um treinamento um pouco mais complexo, porque ele já está na maturidade. Não é a idade, é a maturidade, a experiência motora. Mas pode ter um moleque com a mesma idade que não tem experiência motora, você deveria regredir, né? Reduzir a complexidade, voltar um passo para trás para construir de novo e permitir que ele ingresse ali. E tem moleque que não tem a maturidade, mesmo com 14 anos não está na maturidade. Então ele está numa fase anterior, mesmo com 14 anos, percebe? Esse é o ponto, é entender isso, não ficar criando caixinhas, porque infelizmente o esporte é dividido em sub-11, sub-13, sub-15. É assim, né? Não dá para mudar isso agora, mas em termos de treinamento, e aqui especificamente em termos de treinamento de força, é isso. É mais importante você entender o estágio maturacional e a vivência e a experiência motora do moleque do que você ficar criando barreira agora com 12 anos, com 14 anos, com 5 anos. Não esquece, cara, não dá. E, por último, né, é importante, né, já que o objetivo no longo prazo é o adulto ativo, né, a experiência com o treinamento, principalmente com levantamento de peso, tem que ser positiva, cara. É isso, não é? A gente é menos o pensamento adulto e mais o pensamento centrado na visão, na orientação para as crianças. É menos a nossa estrutura e mais o que é estrutura para a criança. E para a criança a gente sabe que tem que ter o elemento de ser divertido, tem que ser uma coisa positiva. Não é uma coisa que pode ser. E aí tá aí, né, os vídeos, falei, a gente vê aí o que acontece muito os documentários, que mais uma vez não é científico, não, é uma experiência, é um documentário, mas você vê que acontece em diversas partes do mundo, principalmente o que aconteceu com a galera da ginástica olímpica, porque era muita criança muito cedo, com muita pressão, e aí você vê o que acontece, né? Aí cria uma relação que não é tão legal
depois com a atividade física. E eu não quero falar mal da ginástica olímpica, pelo amor de Deus. É com qualquer esporte que você mete pressão ali já logo cedo. Vai queimar lá na frente. O esporte é isso. Lá na frente já vai ser complicado. Então, não adianta começar com complicado com tudo. E pensa, a ideia aqui, como eu falei, minha, é trazer o treinamento de força. Eu quero ser 1000 vezes repetitivos, porque isso aqui tem que entrar na cabeça e você repetitivo até o final do curso. É que a gente está treinando força para melhorar a condição motora, para tornar no longo prazo, criar adultos que vão ser ativos e para desconstruir a bomba armada na sociedade. É esse o objetivo aqui. Não é, o ser melhor atleta é consequência. Se você seguir isso e depois você trabalhar com algum esporte especificamente, vai se tornar um atleta. Você não vai deixar de ser profissional por causa disso, tá certo? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, nesse curso, né, se a gente for botar você quiser armar, estruturar e pensar em alguma coisa de um desenvolvimento a longo prazo, e aqui nesse caso eu estou pensando na força, né, em levantar cargas, a gente tem aqui de 0 a 5 anos, a gente tem a parte do brincar, que é um momento de exploração, não tem muita orientação, entendeu? A gente não fica dando, ao máximo que a gente vai dar de instrução é regras de segurança, delimitar espaço, delimitar atividades, mas deixar a criança explorar a força. E se explora a força, é isso. Não é, aqui eu botei até o futebol, mas eu queria ter botado outra coisa. Mas depois eu vou mostrar um vídeo do meu sobrinho, aí vai ficar mais claro. Mas explorar a força, pendurar, agarrar, vai lá, brinca, né? Mais livre. Dos 6 aos 10 anos é a faixa que você vai ter em geral da construção ali do alfabeto motor. Né? É isso que eu falei, a gente tem que gerar a questão de dar experiências de movimento. Né? A gente viu lá, desde né, fazer força, saltar, correr, nadar, andar de bici, tá certo? Tudo aquilo que a gente viu lá atrás na aula anterior. E dos 11 aos 14, você tem o que eu vou chamar de começar a construir a base atlética. Mais uma vez, eu botei atlética no sentido do atleticismo, não dos atletas. Mas o atleticismo favorece a formação de atletas. Tá? Então eu queria só desconstruir também um pouco, que eu botei as imagens aqui, porque, claro, aqui a gente já começa a ter o quê? Um pouco mais de estrutura, um pouco mais organizado, um pouco mais de questões técnicas, percebe? Mas aqui é um pouco mais livre, cara. Né? A gente vai dando orientações, vai deixando explorar mais. Né? Vai colocando situações e deixando que a criança resolva as questões de forma motora. A gente não fica pesando na técnica. Aquilo que eu falo, a gente não fica tentando ensinar o pássaro a voar, né? Querendo explicar a aerodinâmica, querendo exportar. Não, cara, o pássaro vai voar porque você fica jogando ele pro alto ali e uma hora ele bate as asas, né? Esse é o ponto. Tá? Essa que é a questão. E aqui a gente começa efetivamente já uma coisa mais estruturada, começa a pensar em técnicas, começa a pensar mais em questões que, né, na prática de movimentos. Mas, cara, também o que eu quero dizer é o seguinte: não está periodizado aqui. Não há necessidade de periodização. Como eu falei, o objetivo para mim é trazer que vocês tenham a ideia de como é uma visão orientada à questão da criança e não no nosso pensamento de adulto. Tá? Então a diferença é mais ou menos essa. Ó. Quando a gente pensa em treinamento, a gente tem a visão orientada do adulto, né? A gente pensa nos adultos e não vê na criança. Então o que é o adulto? A gente vai e pensa na criança em métodos. Ah, eu quero desenvolver força máxima, eu quero desenvolver velocidade máxima, capacidade, pliometria, percebe? Quando na verdade a criança tem que ser o quê? Centrada em tarefas, cara, tarefas motoras. Você não vai desenvolver a pliometria, entendeu? Porque o método pliometria, tudo que a gente estuda na pliometria, aquilo que eu já passei para vocês, que vocês veem, do ciclo, alongamento, não vai rolar. Porque a gente viu a fisiologia distinta, cara. Né? Então não é que você não vai, mas não vai treinar pliometria, a gente fica pensando na capacidade, não, pensa na tarefa, saltar. Pensa em salto, distintos saltos, ela tem capacidade, condição de saltar. E para isso você pode criar um jogo do salto.
Você não precisa ficar pensando em quantos contatos, se vai ter drop jump, se vai ter o DSI, o RSI, percebe? Isso é a parte adulta, assim como no treinamento de força, em levantar peso é a mesma coisa. Você não vai ficar pensando em alternado por segmento, mas essa semana já fez perna um dia e vai fazer o tronco e o core, entendeu? Esquece, cara. Esse é o ponto. A orientação focada nas crianças. Tarefas motoras. Para de pensar em quais exercícios e pense em quais movimentos você quer trabalhar. Não quer saber qual exercício. Se é o Copenhagen, se é a cadeira flexora, se é o LPO, snatch. Não, pensa em movimentos, aquilo que você quer desenvolver de competência motora, tá certo? Não pensa em periodização, pensa em competência no movimento. Você não vai progredir porque tem fase e porque agora faz a força máxima que vai transferir, esquece. É por competência, você vai aumentando a complexidade dos exercícios, eu não queria falar exercício, a complexidade dos movimentos, me peguei falando mal, pensando como adulto. Não, aumenta a complexidade dos movimentos em função da competência. Pode pegar uma criança de 7 anos e ensinar o supino? Perfeito, coloca ali, coloca o supino. Começou a ficar fácil, você pode aumentar a complexidade aumentando a carga. Você pode aumentar a complexidade porque agora, em vez de ser com a barra, você está fazendo com dumbbell, está solto. Você pode aumentar a complexidade porque agora você está mandando fazendo um ritmo. Pode aumentar a complexidade porque agora, entendeu? Tem N formas de você aumentar a complexidade do movimento. Você não tem que ficar pensando em periodizar. Você tem que ficar pensando o seguinte: está competente, atingir um estágio que eu julgo ser que está fazendo o movimento com uma boa proficiência, vou aumentar a complexidade dele, vou criar, isso eu falei, tarefas motoras. Eu vou criar uma dificuldadezinha dentro daquilo para ver como ele reage, como ele se comporta e como ele consegue se adaptar e dar uma solução motora. Esse é o ponto. E não é específico, não tem que ficar pensando em especificidade, né? Por isso que a gente já viu, não vai ser específico. Não dá, é isso que eu falei, você não vai começar a melhorar o chute de futebol porque tem 5, 6 anos e ficar pensando em pliometria unilateral porque é mais específico lá para a bandeja do basquete, ou porque você vai ficar pensando que é melhor o afundo que o agachamento, porque o afundo é bilateral e no meu esporte é bilateral, é unilateral, percebe? Esquece, cara, é tudo, é o padrão agachar, abaixar. É isso que você desenvolve, tá certo? O específico é depois, vai ter o tempo do específico lá na frente. Vai ter o tempo que tudo aquilo que a gente aprende na teoria do treinamento, todos os cursos que eu já dei para vocês, vai fazer sentido, vai ter um momento. Mas não é agora. Esse é o ponto. Então, se você quer construir isso que eu falei, se você tem fundamentação, essa fundamentação na cabeça, se você começa a ter os conceitos, por isso que eu falo treinador acima dos métodos, são os conceitos. Quando você entende conceitos, você consegue criar planos de treino adequados. Aí você não está preso no númerozinho, com 5 anos eu tenho que fazer isso, com 7 anos. Não, cara, você entende o conceito, você consegue se adequar à variabilidade, à variância que é o mundo biológico, né? Os sistemas complexos, para quem gosta da palavra. Não é uma máquina, né? Não é linear, é complexo, cada um vai num tempo, é caótico. Tá? Então, para estar adequado ao caos, se você consegue lidar com o caos, com incerteza, quando você tem fundamentações. Isso aqui é o fundamento que está ali lá do desenvolvimento atlético de longo prazo. Como eu falei, foca no desenvolvimento atlético, não pensa em atleta. Vai dar certo. Certo, então, linhas gerais aqui, no que tange ao treinamento de força. Cara, muito importante isso, né? Nessa idade aí que a gente viu, nessas 3 fases, do 0 aos 14 anos, esquece a ideia da melhorar a resistência à fadiga. A resistência, esquece. O foco é melhores movimentos, certo? A orientação, a linha geral vai ser o quê? Quer usar peso? Cara,
Você pode levantar, para não ficar, o que eu não queria fazer, eu não queria estigmatizar isso aqui, ó, de que você só pode levantar cargas na base atlética. Não, cara, você pode levantar carga aqui, você pode levantar peso aqui, mas cada uma dessas fases tem um objetivo, uma forma de pensar o levantamento de cargas, a sobrecarga. Tá? Mas em linhas gerais vai ser sempre o quê? Cara, baixo volume, foco em baixo volume, alta intenção e fadiga moderada. É isso, eu falei. Muito gente com muito cedo, a gente viu lá aquele caso real do pai com 10 anos, 11 anos, meu filho não aguenta correr, meu filho está cansado, meu filho tem que resistir mais. Não tem, não é agora. A gente viu. A gente está acompanhando tudo que a gente viu lá da aula de adaptações, as questões fisiológicas. Não é agora que é a resistência. Agora é a hora de competência de gerar melhor movimento. E aí que tá. Você vai fazer, a gente vai ver na próxima aula agora a dosificação, mas você vai fazer, a gente vai ver uma série de bases ali, fazer entre 6, 12 repetições, mas não se prenda também a isso, eu vou explicar isso na próxima aula, eu já te antecipo. Tem o conceito guardado, é baixo volume, você vai fazer algumas repetições, porque você não vai querer muito tempo de exposição na força, você quer alguns segundos de ativação, certo? Alguns exercícios. Por isso, a fadiga moderada, mas a intenção ela pode ser alta. Deixa para fazer a fadiga, então, se você quer a resistência à fadiga, que seja na brincadeira, ou que seja ali porque está jogando mais ali o basquetinho, o futebol, ou porque está fazendo ali um jogo de queimado e o bicho está pegando, e ali não tem problema, não é? Entendeu? A fadiga vai ali. As crianças, no geral, são oxidativas, né? Então, por isso eu falei, não dá para a gente controlar muito, porque rapidamente ela consegue abaixar a frequência dela, tá certo? Resiste à fadiga, tem uma certa tolerância a uma fadiga, né? Mas cansa e recupera rápido, entendeu? Mas aqui com peso você não vai entrar nisso, você não vai ficar fazendo circuito para melhorar a resistência, a RML, esquece esse negócio. Você quer alta intenção, porque a gente está tentando fazer todo aquele processo lá da mielinização, percebe? A gente tem que ir juntando os pontos. Eu quero mais ossos mais fortes, então para isso precisa ter uma certa sobrecarga. Eu quero os tendões, eu quero o stiffness dos tendão. Percebe? Tudo isso está encaixando. E tudo isso acontece, como a gente viu, quando você põe em situação de carga. E aí que tá. Então eu quero fechar justamente para mostrar para vocês isso, né? Que esquece as imagens, esquece as idades, pensa nos fundamentos. Como eu falei, o problema fala em treinamento de força, fala que criança tem que levantar peso, e aí fica aquela imagem daqui. Certo? E aí só acha que não, o médico, o pai, a gente vai ficar, não, só vai levantar peso lá com 14 anos, ou não, agora não, não, não. Cara, isso aqui é colocando em prática o que eu falei. Tá aqui meu sobrinho, que tem Força! 3 Levanta a para pedra, 4 força! anos. Vai, força! Não vai, levanta! Levanta a pedra! Que isso? O que está acontecendo aqui? Não Uma consegue? tarefa de força. Isso aqui é a força máxima na idade dele. Percebe? É isso. Uma tarefa de força. A gente é isso. Em vez de ficar pensando no exercício, na técnica, nada, cara, dá uma tarefa de força. É isso. Eu peguei para ele, vai lá, Moreno, levanta ali a pedra. Você viu? Ele está tentando, então ele está interagindo, ele está se acomodando. Eu não vou ficar dando instrução de como pega a pedra. Deixa ele vivenciar essa experiência. Ele vai ter. E ele se autorregula. Você vê, ele faz um pouquinho ali, já deu. Percebe? Não vou, acabou. Eu tenho o irmão dele que é mais velho, né? Meu outro sobrinho, que já tem 8. E qual que é a tarefa motora? Eu pego e falo assim, beleza, o tio tá aqui construindo aqui, arrumando aqui o jardim. Vamos fazer a tarefa é o seguinte: vamos trazer todas as pedras daqui e trazer para perto do muro. E tem pedra maior, pedra menor, entendeu? É isso. Isso já é treino de força, cara. Isso já é. Agora, percebe como que é ridículo? Porque se você vê isso, os moleques rolam, aí a pedra mais pesada ele foi rolando, a pedra mais leve ele vai em trás assim equilibrando, e a minha filha vai lá também pega e um segura aqui. Percebe? É tarefa, cara. Tudo isso é força. Então assim, não dá pra você
ter na cabeça as pessoas de que uma criança numa sala de musculação da idade dele, desse moleque, com um pezinho que você já sabe, dando para ele, falando assim, ó, levanta em cima da cabeça, vai, vê quantas você levanta em cima da cabeça. Ou pega o pezinho do chão, levanta o pezinho na cabeça, agora põe o pezinho no chão. Percebe? É uma tarefa com a carga controlada, velho. Entendeu como é? Então esse é o conceito, tarefas, cara, tarefas motoras, não é só exercício, não é só ficar preocupado em agachar e fazer a técnica. Não, cara, você tem aqui ele está fazendo o terra do futuro, tá ali. O que vai acontecer é que ele pode ficar fazendo isso, depois faz que nem fez aí com meu filho, com meu outro sobrinho, a gente faz uma tarefa, vai botando tarefa, carrega peso para lá, carrega peso para cá, tira peso do chão, coloca para cima, percebe? E dali, quando ele chega ali com, sei lá, 11, 12 anos, e aí você ensina um LPO para ele, mas eu posso também ensinar a técnica do LPO para ele com 7 anos, entendeu? Não tem, é livre, cara. Não tem limites a parada. O limite somos nós. Os limites é o que a gente conhece, nós treinadores. O limite são os adultos. É a falta de bom senso, a falta de conhecimento e bom senso para entender, para aí ficar nesse mundinho hoje da internet reforça muito isso, né? De qualquer coisinha que você falar, levantamento de peso, aí já vem as imagens, já vem os caras com 200 quilos, treinamento de força, já vem uma RM e já vem a pliometria, percebe? É o mundo dos adultos isso, é o mundo das crianças é isso. Desenvolver o repertório motor, o alfabeto motor é isso. Tarefas, tenta carregar a pedra, tenta mexer ali, tenta levantar o pezinho, pega aquele querobel, levanta, vê se você consegue levantar 5 vezes o querobel em cima da cabeça. Acabou, isso é força. E a gente controla, tem total controle, então não tem que ter medo. Eu estou tentando mostrar. E você tem que construir dentro da sua realidade, pensar qual vai ser a sua linha de desenvolvimento. Porque é legal, a linha geral de um modelo é essa, você ter mais ou menos um norte, você está construindo um mapinha. E ao longo do caminho você vai ajustando o mapinha, mas você já sabe a rota. Você vai, vou para o caminho lá, vou para o Polo Norte, é lá, né? Está apontando a bússola. Você constrói essa bússola aqui. Então eu falei, mais do que pegar qualquer modelo, mais do que discutir qualquer modelo, eu acho bobagem aqui nesse curso fazer isso. Eu acho que o mais importante é você entender os modelos, você achar aquele que de repente faz mais sentido para você e começar a construir, né, o seu mapa, o seu modelo com fundamentos que eu passei aqui e que você vai pegando ali também de outros autores, enfim, mas vai nos fundamentos, não fica preso, porque agora a gente vai ter uma série de aulas que a gente vai falar de dosificação, volume, exercício, que são coisas que estão na literatura que a gente precisa saber, mas quando você entende, tem fundamentação, quando você entende princípios, tá? Você consegue fazer o mais importante que é interpretar. Se não, o chat GPT, eu falei, ele faz tudo, ele tem todos os dados mais que a gente. Né? Mas a interpretação, a sensibilidade de entender que você está aplicando conceitos num sistema vivo, num sistema biológico, e cada um desses moleques aqui vai se desenvolver ao seu tempo. Cabe a nós levar eles, né, a desenvolver o melhor atleticismo, né, que é a melhor condição de poder que eles possam chegarem a ser depois adultos que sabem que tiveram condições de desenvolver e acessar, né, a sua própria estrutura de força e aplicação de força, tá certo? Vamos então agora para questões de dosificação.